E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos, action figures e a casa da caixa misteriosa. E hoje nós vamos conferir uma caixa cheia de figuras do Falcão Voador. O Falcão tem um novo filme chegando com o Capitão América, Novo Mundo Corajoso. Mas essa é uma chance de realmente mergulhar na história do personagem, entender de onde ele veio e por que ele se tornou uma parte tão importante não só do universo dos quadrinhos da Marvel, mas também do MCU. E ele é realmente um personagem incrível. E eu estou pegando aqui o primeiro boneco de ação do Falcão. Esse é o Falcão da coleção Mego World's Greatest Superheroes. Eu comecei minha coleção de bonecos Mego quando ainda estava na escola. Era no começo do eBay, e eu estava sem dinheiro. E como você pode ver, olha, o meu Falcão está com os ombros quebrados dos dois lados. Ele está sem as botas espetaculares e tem várias partes com a pintura desgastada. Então esse é um que realmente precisa ser substituído. Mas também tem muita coisa boa nessa figura. E entrando um pouco na história do Falcão como personagem, ele fez sua primeira aparição no Capitão América. Edição 117, lá em setembro de 1969, escrita por Stan, o Cara, Lee e desenhada por Gene Colan. E na época, isso fez dele apenas o segundo super-herói negro nos quadrinhos da Marvel. O primeiro foi o Pantera Negra. Então isso fez do Falcão o primeiro super-herói afro-americano nos quadrinhos, o que é bem legal, e ele certamente resistiu ao teste do tempo. Na verdade, cara, a gente realmente precisa de um boneco de ação daquele primeiro uniforme. Como fica incrível aquele verde e vermelho juntos, né? Mas o Falcão meio que sempre sabe e acabou sendo meio deixado de lado quando se trata de ser um super-herói. E você pode conseguir um pouco disso com esse boneco da Mego. Agora, a Mego basicamente usou o mesmo corpo. Eles tinham o corpo tipo 1 e tipo 2. Eles tinham um corpo mais musculoso tipo 2, depois um semelhante ao do Hulk e outro mais baixo, como o do Pinguim e do Sr. Mxyzptlk. Basicamente, todos os heróis tinham a mesma estrutura geral do corpo tipo 2, então acabavam se encaixando. Falcão obviamente tinha a pele mais escura, mas a Mego, como toda empresa de brinquedos, só pensava em economizar dinheiro. Eles reutilizavam peças sempre que podiam. E antes do lançamento do Falcão, eles tiveram uma linha de brinquedos de sucesso com o Planeta dos Macacos. E então, para economizar dinheiro, eles simplesmente reutilizaram as mãos do Planeta dos Macacos no Falcão. Então, como elas já eram feitas de um plástico mais escuro, o Falcão ficou com patas peludas de macaco. E isso não era para ser algo totalmente racista, era só um mecanismo para cortar custos. Mas poxa vida, cara, que terrível é o seu boneco do Falcão ter mãos peludas de macaco. Isso pega mal de qualquer jeito que você olhe. E sabe, a Mego também não se ajudou com a forma como eles divulgaram esse boneco. O Falcão, aquele grande super-herói negro. Isso até podia passar nos anos 70, mas provavelmente não funcionaria hoje em dia. Mas ele fazia parte da coleção. Ele realmente tinha uma escultura de cabeça muito boa, bem única. Desculpe que a minha tem um pouco de tinta ali. E eu queria ter as botas, mas ele está com as asas aqui. Elas estão muito bonitas. E se os ombros dele não estivessem quebrados, essa seria uma ótima figura. Mas Falcão é um personagem que apareceu em várias linhas da Marvel ao longo do tempo. Na verdade, se a gente for para a próxima grande linha de super-heróis da Marvel, os bonecos da Marvel Secret Wars, o Falcão estava na segunda série. E sabe, essa é outra série que não teve medo de cortar custos e reutilizar corpos. Mas o Falcão realmente veio com suas asas. Poucos personagens ganharam acessórios nessa linha, mas o Falcão ganhou suas asas. E é uma ótima representação do traje clássico dele dos anos 70 e 80, ele tem o peito aberto. Ele tem aquelas asas de falcão passando por cima dos ombros. Mas esse aqui, você pode ver que ele tem aquelas botas com franjas e aquele visual de garra de pássaro nos pés. Vamos observar isso em várias figuras ao avançarmos. Mas quando você fala de uma linha como Marvel Super Heroes Secret Wars, que simplesmente não tinha tantos personagens assim, ter um falcão é bem impressionante. E é uma figura muito bonita também. Então isso com certeza é um ponto positivo. Provavelmente a próxima figura do Falcão foi esta aqui. Eu vejo ela aqui embaixo. Esta é da série de 5 polegadas da Toy Biz. Então este era o Falcão Marvel Gold. Acho que a linha Marvel Gold só era vendida nas lojas KB. Eles basicamente pegavam corpos de outras figuras e repintavam. Mas este Falcão, a repintura ficou muito boa.
De novo, eles fizeram um ótimo trabalho com o traje clássico, com o peito aberto, com os detalhes, com as garras nos pés dele, isso ficou realmente muito bom. E aquela linha Marvel de 5 polegadas tinha na maioria tipo 7, 9 pontos de articulação, mas este Falcão tem ombros articulados e quadris articulados, o que é bem legal. E esse mecanismo para as asas dele realmente funciona muito bem. Eu acho que isso realmente ficou muito bom. Este pode ser um dos melhores bonecos da linha Marvel de 5 polegadas. Agora Falcão, ele obviamente apareceu pela primeira vez na revista do Capitão América. Mas ele rapidamente ganhou a confiança do Steve Rogers e se tornou um aliado muito confiável do Steve Rogers. Não só dele como Capitão América, mas ele se tornou não apenas seu ajudante, mas seu verdadeiro parceiro. Os dois, na verdade, dividiram o crédito no título na revista do Capitão América de 1971 a 1978. Acho importante destacar que Falcão não era apenas o ajudante do Capitão, mas seu parceiro em todos os sentidos. E é esse mesmo tipo de, firmeza e lealdade, mas também independência que fez do Falcão um personagem tão legal. E um dos Falcões mais legais da minha coleção é esse famoso Falcão das capas do final dos anos 90. Agora, a linha das capas famosas eram figuras de 9 polegadas com roupas de tecido que tinham o objetivo de replicar as figuras da Mego dos anos 1970. Elas deveriam ter 8 polegadas, mas um erro de fábrica fez com que tivessem 9. Você pode ver na figura o carinho e detalhe colocados nela. Escultura facial detalhada com esse incrível detalhe. Ele usa a máscara do Falcão. Novamente, aqueles elementos clássicos do design, o peito aberto, as asas do Falcão. As asas dele têm um mecanismo bem legal e simples para que você consiga abrir totalmente os ombros. Essas figuras eram muito articuladas, principalmente para a época. Uma das coisas que eu particularmente adoro nessa figura é que quando você olha mais de perto, ela tem as botas com franjas e aquela garra esculpida ali. As capas famosas, assim como a Mego, eram todas sobre reutilizar peças, mas o Falcão ganhou asas novas, franjas novas, botas novas, ele realmente é um personagem especial. E eu acho que pelo fato de ele ter aparecido na linha original da Mego e depois também na linha Marvel Super Heroes, esse provavelmente foi um dos motivos pelos quais o Falcão foi incluído na linha das capas famosas. Então isso é um pequeno aceno ao passado. Agora, à medida que avançamos para a nossa era de figuras super articuladas de 15 centímetros com a linha Marvel Legends, é aí que começamos a ver algumas figuras realmente incríveis do Falcão. E aqui vamos nós. Não, é isso mesmo. Na verdade, eu tenho 2 desses. Este é meu primeiro Falcão da Marvel Legends, e aquele está claramente quebrado. Deixe-me ver. Achei o outro aqui. Sim, está aqui. Então este é o primeiro Falcão da Marvel Legends da Toy Biz. E eu tenho essa figura na minha coleção há muito tempo, principalmente porque esse é realmente o único Falcão com seu traje clássico que tivemos na escala de 6 polegadas. E ele é realmente bem clássico. Nós já falamos um pouco sobre os diferentes aspectos do traje dele. Você pode ver que, mesmo sendo esculpido em plástico, você tem esse visual de franjas aqui com as garras. Você tem as asas. Uma coisa que eu percebi que a Toy Biz fez foi que as asas eram mecânicas, mesmo parecendo orgânicas e tendo esse padrão esculpido de asas aqui. Essas são asas mecânicas que eu acho o Pantera Negra realmente ajudou o Falcão a conseguir. Originalmente, ele tinha algumas asas com as quais podia planar, mas as que realmente permitiram que ele voasse vieram do Pantera Negra e da tecnologia de Wakanda. E você pode ver um pouco disso. Você pode ver um pouco da mecânica nessa figura da Toy Biz. Agora, a Toy Biz estava realmente experimentando articulações. E essa é aquela que tem ombros de bola realmente enormes, meio exagerados. E isso é meio que distrativo e ruim, mas esse tipo de corte no bíceps permite que você levante as asas dele para uma ótima posição. Mas se vamos falar sobre o lado bom das figuras da Toy Biz, também temos que falar sobre o lado ruim. Porque quando você levanta o pescoço do Falcão, o que você vai fazer para colocá-lo em poses de voo, você consegue ver isso. Eles nem se preocuparam em pintar a peça de articulação do pescoço com um tom de pele mais escuro. Eles simplesmente deixaram do jeito que veio no plástico. E quero dizer, isso é tão ruim quanto uma mão de macaco. Quero dizer, isso é simplesmente falta de respeito. Você consegue imaginar um boneco do Homem-Aranha com uma articulação do pescoço escura? De jeito nenhum. Você não consegue imaginar isso. Então, quero acreditar que não foi de propósito. Mais uma vez, é tudo uma questão de cortar custos. Você precisa pintar o plástico em vez de refazer o molde, então eles usaram só uma peça plástica vermelha.
Mas para um personagem que tem a história e a importância do Falcão, dar para ele esse pescoço de plástico vermelho, não é legal, cara. Isso definitivamente não é legal. Agora, o que era meio legal é que a Toy Biz frequentemente tinha variantes na sua linha. E o Falcão foi uma das variantes na Toy Biz. Linha. E aqui temos o segundo traje dele. Acho que esse aqui estreou talvez com a minissérie dele. Ele teve uma minissérie em 1983, isso pode não estar correto. Pode ter sido mais tarde, mas o visual está mais moderno e vermelho. O peito aberto sumiu e agora há traje subindo pelos ombros. E com esse aqui, ao contrário de ser apenas uma repintura completa, eles realmente mudaram as asas. Você pode ver que as asas, especialmente essas asas distais no Falcão original da Toy Biz, eram bem curtas, enquanto essas são significativamente mais longas. Quero dizer, isso faz com que seja uma exposição realmente dinâmica e uma figura muito legal. Eles economizaram no pescoço, mas esse não me incomoda tanto, já que parece fazer parte do traje, diferente do primeiro, que era claramente vermelho e não tom de pele. Mas entre as variantes da Toy Biz, essa na verdade é uma figura bem legal. Falcão nos quadrinhos teve uma trajetória realmente incrível. Ele foi membro dos Vingadores no final dos anos 70 até 1980. Este é meu Falcão da linha Marvel Universe, misturando o traje original com o novo. Falta o braço, mas tenho algumas peças, inclusive as asas, que meus filhos brincaram. Então, quando eu meio que reuni minha coleção de novo, fiz tudo o que pude para encontrar todas as peças, mas ainda tem algumas que você sabe, estou no processo. O Falcão é uma delas. Quando o Falcão era membro dos Vingadores, e isso na verdade é uma boa deixa. Este é o Falcão do desenho animado Vingadores Unidos Venceremos, e essas são figuras subestimadas de 1999. Aquele desenho animado, Unidos Venceremos, não era ótimo, mas produziu algumas das melhores figuras de 5 polegadas da época, e esta com certeza é uma delas. Mas a primeira passagem do Falcão pelos Vingadores foi relativamente curta. Ele só esteve na equipe do número 183 até o número 194. E foi nessa época que o governo estava realmente meio que ditando quem fazia parte dos Vingadores, usando o agente de ligação do governo Henry Gyrich para controlar isso. O Falcão descobriu que, na verdade, ele foi colocado na equipe apenas para preencher uma cota. E olha, não vamos entrar numa discussão sobre diversidade agora, mas quando o Falcão descobriu que ele basicamente era só o personagem negro simbólico dos Vingadores, ele saiu imediatamente. Agora, mais tarde na série de quadrinhos, ele se tornou um membro valorizado dos Vingadores e até mesmo o líder dos Vingadores. Mas a primeira passagem dele foi relativamente curta. Agora eu quero falar sobre esse boneco porque eu simplesmente adoro esse negócio. Essa é a única vez que o Falcão apareceu assim nesse desenho animado. E essas botas meio de anime mecha, eram meio que o estilo do desenho animado. Mas eles tomaram algumas outras liberdades, adicionando prata, tirando meio que a máscara sobre os olhos, mas mantendo aquela peça dourada bem ali na cabeça dele. Mas o que eu adoro nisso é a sobreposição nos ombros que cria a aparência de um falcão descendo. É como se fosse o falcão com o bico do falcão e os olhos bem ali, e isso se integra perfeitamente ao visual do personagem. É simplesmente muito bom. E de novo, essa era uma época em que você não via articulações esféricas em muitas figuras. E esse cara tinha articulações esféricas nos quadris. Ele realmente tinha articulação nos tornozelos. Esse aqui tem muita brincabilidade, e eu odeio isso. Não achei a asa vermelha gigante que vinha com a figura. Mas outra coisa legal, esses são ímãs nas manoplas dele. Tem pequenas peças magnéticas onde o acessório da asa vermelha poderia ficar apoiado no braço dele. Então, essa é uma figura do Falcão super subestimada, mas é uma que eu definitivamente queria comentar. Agora, o Falcão teve outros visuais nos quadrinhos. Esse aqui é, de novo, meio que aquele segundo visual dele. A gente viu isso com a figura do universo Marvel. Ainda tem mais ou menos o mesmo design aqui, mas tiraram o peito aberto. Adoro essas asas enormes que ele tinha. Essa é a figura que tenho hoje na minha exposição dos Vingadores. Até a gente conseguir um Falcão clássico de verdade, esse é o mais próximo que temos. Esse aqui veio em um dos blisters retrô e na verdade é uma figura muito boa. Eu peguei o asa vermelha que veio originalmente com o Falcão da Toy Biz no começo dos anos 2000. Felizmente esse cara tinha um pino nas costas.
então deixou ele exposto com o Asa Vermelha sobre seu ombro. Agora vamos falar sobre o Asa Vermelha. A origem do Falcão, a origem original dele, era que ele era um assistente social que cresceu no Harlem e na verdade criava pássaros, criava pombos, tinha uma conexão com eles. E então ele foi para essa ilha por causa do Caveira Vermelha e ajudou os moradores locais da ilha a meio que se revoltarem contra o pessoal do Caveira Vermelha. Como o Falcão sempre foi um personagem secundário, sua história acabou ficando confusa com o tempo. Ele já foi reescrito como Snap Wilson, um traficante de drogas, mas depois isso foi corrigido e ele voltou a ser Sam Wilson do Harlem, um assistente social com afinidade por pássaros. Houve uma época em que ele foi considerado um mutante. Houve outra época em que ele não só conseguia, de certa forma, se comunicar com o Asa Vermelha, mas também tinha o poder de enxergar pelos olhos de todos os pássaros. Ele podia enxergar pelos olhos de 50 mil pássaros em Nova York. Muitas dessas habilidades foram deixadas de lado, mas houve histórias interessantes na trajetória do Falcão. Mas esse é o traje neomoderno dele, eu acho que é muito bom. E então a linha Legends nos trouxe, acho que foi na coleção Joe Fix It, o Falcão mais moderno. E ele tem umas asas ali embaixo, eu preciso colocar elas nele. Mas esse aqui tem as manoplas douradas e um traje mais moderno. Eu gosto das mãos para pose de voo desse aqui. Mesmo corpo, sabe? O mesmo tipo de corpo em geral, mas bem legal. Falcão, é claro, tem sido uma presença constante no MCU. E Anthony Mackie, eu acho, fez um trabalho tremendo ao trazer integridade e lealdade ao personagem. E eu continuo voltando ao fato de que ele não é o ajudante do Capitão América. Ele é seu parceiro. E o Capitão América e Steve Rogers, pra mim, ele é a bússola moral do universo Marvel. O Homem-Aranha é o coração e a alma, mas Steve Rogers é a bússola moral. E o fato de que ele confia sua vida ao Falcão significa muito pra mim. Agora, esta é a versão da Diamond Select. Então, esta é uma figura de 7 polegadas. Acho que essa é a única que tenho que não é do Soldado Invernal. Ou talvez seja. Então teria sido a primeira aparição do Falcão. Achei que explicaram bem como essa tecnologia funcionava no meio militar. Dá pra ver que ele está usando uniforme militar, uma figura legal. Ele avançou. Eu acho que sim. Este deve ser o do final do jogo. E as asas simplesmente se encaixam. Então, o Guerra Infinita... As asas simplesmente se encaixam, como eu disse, moleza, né? E claro, ela encaixa direto nas costas dele. Bem abertas, ficam muito bonitas. E a escultura facial é ótima, sabe? Antes da impressão a jato de tinta, uma escultura do Anthony Mackie muito bem feita. Mas esse é o nosso Falcão do Ultimato. Eu, na verdade, tenho a versão da Hot Toys na minha estante de Hot Toys, que fica muito legal. Essa figura é ótima, mas esta é excelente na escala de 6 polegadas. E aí vamos entrar em algumas coisas mais do MCU e meio que o surgimento do Falcão como Capitão América. Antes de fazermos isso, eu tenho mais uma das minhas linhas de brinquedos favoritas, que são as figuras Marvel Legends Retro de 3 3/4 de polegada. Agora, se você acompanha o canal há um tempo, sabe o quanto eu amo essas figuras. Como eu acho que elas são das melhores em custo-benefício, a arte do cartão é ótima. E olha só quantos detalhes eles colocaram nesse Falcão clássico, incluindo dar a ele uma asa vermelha. Então, claro, ele tem suas asas que se abrem, parecido com a figura da linha Guerras Secretas. E na verdade, eu já fiz muitas comparações entre essas figuras retrô da Marvel Legends e as figuras Guerras Secretas da Mattel de 1984. Ótimos detalhes, mesmo sem franjas, o plástico dá essa impressão. E claro, tem as garras de pássaro embaixo. É uma ótima e simples figura de ação, e você pode até colocar no bolso, eu adoro isso. Agora, em 2015, a história em quadrinhos mostrou Steve Rogers envelhecendo, perdendo os efeitos do soro do super soldado. Tente dizer isso 3 vezes rápido. E basicamente ele virou um homem de 90 anos. Este, eu acho, é a versão do universo cinematográfico Marvel do Falcão como Capitão América. Quero dizer que isso é da série Falcão e o Soldado Invernal do universo cinematográfico Marvel no Disney+, pois tem uma escultura de cabeça do Anthony Mackie bem precisa. Mas nos quadrinhos o traje era quase exatamente o mesmo, sabe? Dá pra ver a incorporação da asa. É basicamente o traje do Capitão América, mas aqui você tem as asas. E claro, você tem o arnês para as asas voadoras dele. E eu tenho elas bem aqui. Então, essa é outra versão do MCU, porque realmente parece o Anthony Mackie. Acho que essas são as asas que encaixam nesse cara.
Encaixa bem aqui. Muito legal. Sabe, ele meio que ficou vermelho, branco e azul com as asas dele nisso aqui. Fiz sim. É um ótimo design que homenageia Falcão e Capitão América. Acho que é isso. Aqui está a versão que eu realmente quero ver, baseada nos quadrinhos. Coloquei tudo aqui. Ele vem sim. Ele vem com a mochila dele que está bem aqui. E ela encaixa e aí tem os acessórios para as asas simplesmente prenderem. Então isso aqui vai encaixar muito bem. Isso é articulado para cima e para baixo, então você pode movimentar. Mas aí permite que você prenda essas asas. Muito bem. Sempre preferi as versões dos quadrinhos ao MCU. Vocês sabem que aqui valorizamos a história dos quadrinhos. Isso porque de todos os uniformes do MCU, provavelmente o que eles menos mudaram foi o do Falcão como Capitão América. Houve um período em que tanto o Capitão quanto o Falcão estavam atuando sob o nome de Capitão América. E durante esse período, o Falcão tinha um escudo um pouco diferente. Steve estava usando o escudo dele e, se não me engano, a Misty Knight fez um novo para o Falcão, então ele pintou desse jeito. Então é um pouco diferente, mas que figura incrível. Enorme, com uma envergadura de asas vermelhas articuladas. Você pode fazer ele meio que descer. Você sabe, ele conseguiu usar as asas tanto como uma medida de proteção, quanto como uma medida ofensiva, além de servir para voar de um jeito super legal. Então espero que vocês tenham gostado desse mergulho na história de um dos personagens mais antigos da Marvel. Você sabe, o Falcão já está por aí há mais de 50 anos e ele é uma parte importante do universo Marvel. Então, se você gosta de história dos quadrinhos e de action figures, curta o vídeo e se inscreva no Carbon Scoring porque estamos trazendo vídeos como esse toda semana.